Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na última aula eu passei então algumas propostas, na realidade as propostas restantes, né, do livro de atividades de vocês de produção textual, para que a gente pudesse iniciar na aula de hoje o novo gênero que a apostila de língua portuguesa traz para vocês. No caso, é o artigo de opinião. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, o que é e para que serve o artigo de opinião? Bom, eu coloquei aqui para vocês o básico quando a gente pensa no artigo de opinião, que ele é feito o quê? Para que possam, né, ser compartilhadas ideias, para que exista uma discussão democrática de aspectos da realidade social que envolvam acontecimentos, comportamentos, propostas que circulam na sociedade a partir de um ângulo de abordagem pessoal, em que a opinião do articulista se manifesta. Por que tá esse destaque aqui para a abordagem pessoal? Porque como o próprio nome diz, artigo de opinião, a opinião é de cada um. Aí, lá mais para frente, nos slides, eu coloquei ali a diferença que existe, que é mínima, mas que existe entre a dissertação e o artigo de opinião. Mas o principal é justamente nessa questão, porque a opinião coloca você como protagonista desse texto. Depois ali, isso já é muito do conhecimento de vocês, principalmente em relação, né, ao gênero dissertativo argumentativo, que é o que a gente mais trabalha. Mas vale-se da argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa de ordem social, econômica, política ou cultural. Frequentemente faz uso de discurso especializado. Por quê, gente? Porque assim, se eu trabalho com produzindo artigo de opinião e se é da minha área, eu já sou especialista no assunto. Mas a partir do momento que eu tenho que escrever sobre, porém eu não sou especialista no assunto, eu vou recorrer a quem? A especialistas ou então a dados que comprovem o meu posicionamento. Algo muito similar ao que a gente faz mesmo na dissertação. Nesse gênero, interessa menos a apresentação dos acontecimentos sociais em si, mais a sua análise e a posição do autor, porque, justamente já pela nomenclatura do gênero, a opinião é que vai ter que aparecer ao longo de todo o texto, a sustentação dessa opinião. Quem produz o artigo de opinião? Quando a gente pensa como trabalho, a gente denomina como articulista. Esse articulista, geralmente, ele vai ter um conhecimento prévio ou ele vai ter tido uma experiência relacionada àquele assunto sobre o qual ele vai tratar. Lembrando que, como são temas polêmicos, o que acontece? Sempre vai ter uma opinião favorável e uma opinião contrária. Então, o leitor daquele texto, quando toma conhecimento daquele texto, ele já tem uma visão que pode ser concordando com aquele texto, ou então, se ele tem uma visão justamente contrária, talvez por meio daquele texto e pelo grau de convencimento colocado ali pelo articulista, ele possa vir, né, a concordar com aquela opinião, a mudar de opinião. E o interlocutor desse texto serão o quê? Aqueles leitores, seja de revista, seja de jornal, que já têm o hábito de procurar esse tipo de texto, mas também é muito interessante isso, que, por exemplo, eu posso não assinar uma determinada revista, um determinado jornal, porém, e agora, muito mais, né, do que antes, a gente tem muito acesso aos textos por meio que da internet. Então, se é sobre um determinado assunto polêmico, que eu estou querendo saber mais, que eu quero ver argumentos favoráveis e contrários àquele assunto, eu vou lá e também procuro esse tipo de texto, para que justamente ou eu seja convencida, né, de uma opinião contrária à minha, ou para que seja validada aquela minha opinião, seja sustentada por meio de mais argumentos que até então muitas vezes eu não tinha acesso. E que daí eu passo a ter acesso por meio do que foi elencado pelo articulista nesse texto. Vejam que, né, um vai complementando o outro, cada slide vai complementando o outro. Vai ficando meio repetitivo, mas é bom porque daí a gente estabelece bem
quais são as características e os elementos presentes em um artigo de opinião. Então, a questão de onde circula esse tipo de texto. Como eu já venho dizendo, jornais, revistas, online, né? Principalmente agora é o que a gente tem mais acesso. Aí tem essa questão que eu coloquei aqui, que nos jornais, normalmente situa-se na seção opinião. E nas revistas constituem colunas assinadas. Então, o que acontece? Quem tem o hábito de fazer a leitura desses determinados veículos impressos, veículos de informação impressos, perdão, já sabe, né, que, por exemplo, eu gosto de ler o artigo de opinião toda semana de determinada revista, então sempre eu vou em qual seção? Já é característico, a seção de opinião, ou então aquela coluna assinada, porque é aquele articulista que eu gosto de ler, de acompanhar. Também tem essa questão do destaque, né? Que ocupa meia página, dependendo do veículo de comunicação. Por quê? O que acontece? Diferente do que a gente faz em sala de aula ou no vestibular, o número de linhas não é tão restrito se a gente pensar num veículo de comunicação. Claro que tem a restrição. Se é meia página, então meu texto vai ter que dar meia página, não pode passar disso. Mas é um texto que costuma ser mais extenso. A gente vai ver mais para frente um exemplo disso. E é muito legal essa questão de quando é produzido esse tipo de texto, porque ele acaba sendo um texto ao mesmo tempo em que atual, porque ele vai sempre trabalhar com aspectos da sociedade que estão em evidência, mas ele também é atemporal, porque quando a gente vai estudar a nossa história, né, a história do país, a história do mundo, a gente recorre muito a esse tipo de texto. Por quê? Porque daí a gente tem uma visão, uma análise sustentada, né, por meio de argumentos. Então, a gente vai ter exemplos do que aconteceu naquele momento, dados, né? Então, é muito interessante isso, de trazer essa questão entre o atual e também o passado, essa questão atemporal. E também tem a questão aqui que ele tem essa periodicidade que vai depender o quê? A publicação dele vai depender do veículo em que ele é divulgado. Então, se o jornal, geralmente o jornal sai todos os dias, então todos os dias vai ter lá artigo de opinião. Tem revista que é mensal ou semanal, enfim. Isso vai depender, e tem também a questão aqui da liberdade dos blogs, dos sites, em que daí quem ali produz é que determina quando que o seu conteúdo vai ao ar. Então, assim, vai depender muito do local de publicação para a gente saber como que o articulista vai desenvolver esse tipo de trabalho. Se vai ser toda semana ou se não, se é quando ele se sente à vontade para escrever sobre. Se você trabalha como articulista para um jornal, para uma revista, você já sabe que tem um compromisso de numa determinada data produzir. Mas se é por meio de blog, aí é mais tranquila essa questão. Como esse texto é produzido, o modo como ele é produzido é aquilo que vocês já estão até cansados de saber, que é ter uma posição, né, uma visão, uma opinião sobre um determinado tema, por meio, o que essa opinião vai aparecer por meio da tese e será defendida por meio de argumentos, com o objetivo o quê? De provocar ou aumentar a adesão do leitor a essa posição. E ainda que ele seja estruturado assim como a dissertação argumentativa, também, como é possível a gente fazer também na dissertação, só que aqui a gente tem mais liberdade para fazer isso, ele pode conter, então, excertos narrativos, algum trecho ali que narre uma determinada situação, mas é um trecho, né, e não sua estrutura completa, descritivos e ou expositivos, tá? Porque se está servindo como base para argumentação, então se sustentará. Mas passou disso, a gente já sabe que daí é passível de zerar, porque daí se você fizer todo um texto narrativo ou descritivo ou expositivo, não se configura como gênero argumentativo. E claro, você vai zerar na redação. Então, como eu já tinha adiantado para vocês, o gênero artigo de opinião, ele aparece muito, né, nos vestibulares. Algumas universidades estabeleceram ele como gênero obrigatório já há algum tempo, como é o caso, por exemplo, da UEMP, que todo ano cobra o artigo de opinião. Mas a UEM também costuma trabalhar com mais de uma tipologia textual e o artigo de opinião costuma surgir lá também. E por que tem essa preferência pelo artigo de opinião?
Porque nós vivemos, principalmente agora, uma fase em que todos têm opinião sobre tudo, mas que muitas vezes não faz uso de argumentação para sustentar essa opinião. Então, nessa era de fake news, usa-se muito desse recurso, que na realidade nem pode ser chamado de recurso, já que não existe, é uma mentira. E se esquece de buscar dados que realmente são comprovados. Então, por isso, de ser exigido no vestibular. A universidade ela vai querer um aluno que seja capaz de se posicionar frente aos temas e que tenha base para fazer isso, né? Então, por isso, como eu coloquei aqui, é uma das funções sociocomunicativas da redação do vestibular, você ter um ponto de vista sobre os assuntos atuantes na sociedade e ter capacidade de argumentar para defender seu ponto de vista, tá? Só que a função social, ela vai se manter quando o artigo de opinião participa da esfera escolar, que é o caso de vocês, só que alguns elementos do gênero sofrerão alterações, como, por exemplo, os suportes, que são outros, né? No caso, vocês produzem no caderno, no livro de produção de texto, na sala de aula. E no caso do vestibular, tem uma folha específica para vocês fazerem, né? Que tem todas as regrinhas lá que vocês sabem que tem que seguir, senão é passível de zerar a redação. Então, o que muda na realidade é isso, pensando entre o vestibular e a escola. E claro, né? Ali você está fazendo uma prova para ingressar numa universidade. É diferente, né? Como você reage a esse tipo de situação enquanto você está em sala de aula, ou no caso agora nas casas de vocês, como você produz. Há uma cobrança muito menor, né? Produzir em casa do que produzir no dia do vestibular. Porém, se você colocar essa cobrança mais presente no seu dia a dia, você já vai se preparando mais para lidar com esse tipo de situação. Aqui eu trago só a título de curiosidade para reforçar o que eu acabei de dizer, essa questão da diferença entre a produção do artigo de opinião enquanto na esfera jornalística e a produção do artigo de opinião na esfera escolar. Que, como eu já disse anteriormente, quem produz o artigo de opinião na esfera jornalística é intitulado como articulista e, geralmente, ou ele vai ter um conhecimento já prévio sobre aquele assunto, ou ele, como ele produz semanalmente ou mensalmente artigos para aquele veículo de comunicação, ele pode, né, produzir esse texto em sua casa, no escritório ou até mesmo no local de trabalho, mas essa questão da pressão ele não sofre tanto, porque por mais que ele tenha que produzir, vamos supor, semanalmente, mas ele já está condicionado a isso porque ele trabalha com isso. Agora, no caso de vocês, o que acontece? Já muda o receptor do texto, porque ali no caso é um receptor que ele não saberá na esfera jornalística. Ah, tudo bem, vai para o assinante, mas cada assinante tem um perfil, não tem como eu saber. No caso de vocês, além de quando vocês produzem em sala, e isso vem para os professores de vocês, no caso do vestibular, o que acontece? São uma banca que é composta por professores especialistas em língua portuguesa que avaliarão o texto de vocês. Vocês têm também a questão do tempo para produzir. Ali o articulista ele pode se organizar no tempo dele. Vocês terão, geralmente, aí vai depender do vestibular, 2 horas, 4 horas, no máximo 5 horas para produzir aquele texto. Muitas vezes um assunto do qual vocês não têm domínio, né? Então, essas questões influenciam e muito no resultado final e naquilo que vocês produzem. Mas é claro, né, gente? Desde que você tenha se preparado, e no sentido se preparado acompanhar notícias, ler bastante, produzir muitos textos, que é o essencial, a gente só vai chegar naquilo que a gente almeja, quanto mais a gente produzir, você se sente mais seguro, mesmo que o ambiente, o momento, as circunstâncias não acabem contribuindo, né, para você se sentir
muito cobrado, muito pressionado para produzir o texto naquela hora. E a gente sabe que isso influencia também na nossa produção. Mas retoma aquilo que eu já disse. Quanto mais você colocar isso em prática no seu dia a dia, mais preparado você se sentirá no momento da produção. Finalizar essa questão do jornalismo versus escola, o que acontece? Na esfera jornalística, a gente vai ter o título, que como a gente sabe já é obrigatório no artigo de opinião, o texto, que é óbvio, né, também é obrigatório, mas aí a gente vê uma diferença, a assinatura do articulista, que no caso do artigo de opinião publicado nas mídias, ele precisa ser assinado, porque quem produz aquele artigo de opinião será responsabilizado por aquilo que produziu. Então, se levantar alguma questão mais polêmica ainda em relação àquilo que já era polêmico que ele escreveu, ele é responsabilizado por aquilo. Já na redação do vestibular, o que acontece? Geralmente não pode assinar, e quando pode assinar, tá lá especificado como que você deve assinar. Geralmente é cidadão, leitor, ou um nome lá, ou um ponto, até mesmo um ponto final, por exemplo, serve como assinatura. Mas se colocar o nome, isso vocês já estão cansados de saber, é passível até mesmo de ser desclassificado. Então essa é mais uma das diferenças em relação ao artigo na esfera jornalística e na esfera escolar. Fixando aqui as principais características, então, do artigo de opinião: autor que se posiciona acerca de uma questão polêmica de interesse público, apresentar essa polêmica, opiniões que afetam a vida de todos e, portanto, são de interesse público, têm relevância social, tem que ter esse debate, tá? Porque é uma forma de vocês exercerem o papel de cidadão de vocês, que é ser atuante da vida pública da comunidade, tá? Tem que informar os leitores, tem que analisar, tem que discutir a realidade, a linguagem deve ser criativa e leve, pode fazer uso da ironia, desde que bem sustentada pela argumentação, pode ser escrito tanto em primeira pessoa do singular ou do plural. Título criativo, sugestivo, é a propaganda do nosso texto, a gente sabe disso, mas no caso do artigo de opinião, a dimensão que isso ganha é muito maior. E se o vestibular solicitar, colocar o nome do autor, né, sugerido, seja depois do título, vai estar escrito lá, vocês já sabem, se é para colocar embaixo do título, se é para colocar ao final do texto, se não é para colocar, isso sempre dependerá do comando. Isso vale para todas as propostas de vestibular. Muitos questionam, então, se existe diferença entre o artigo de opinião e a dissertação. Quando a gente pensa na dissertação, e sem daí colocar a nomenclatura expositiva ou argumentativa, só pensando no texto dissertativo, a gente sabe que esse tipo de texto, ele visa o quê? Só passar um tipo de conhecimento, o interlocutor vai ser genérico, então eu não tenho um interlocutor específico, né? E fica preso a isso, tá? Porém, quando eu penso na dissertação argumentativa, eu já vejo mais semelhanças com o artigo de opinião. Por quê? Porque, como a gente vê aqui, no caso do artigo de opinião, ele pressupõe um interlocutor específico, então ele já tem em mente que ele vai atingir aquele tipo de leitor que está interessado em assuntos que são de interesse público, e que esse interlocutor ele vai ter que ser ou persuadido ou ele vai sentir que foi validada ainda mais a opinião que ele já tinha sobre aquele assunto. Uma questão que existe de diferença entre o artigo de opinião e o texto dissertativo é que no caso do texto dissertativo a gente vê que ele aborda uns temas mais gerais, principalmente no Enem a gente vê, né, que às vezes saem uns temas assim que a gente fica, nossa, como assim que eu vou escrever sobre isso? Cadê o problema? Né? E aqui, no caso do artigo de opinião, sempre vai ser um tema polêmico. Então, sempre vai ter o contra e o a favor. Não existe, assim, um tema que não seja polêmico. Diferente do que acontece, então, na dissertação, que às vezes o posicionamento não tem como ser outro a não ser aquele ali. Ele não vai fazer sentido alguém ser contrário àquele tipo de situação. Tá? Só que aí o que eu coloco aqui? Que eu sempre digo e que eu sempre direi. Sempre é muito importante para produzir, indifere o tipo de texto. Vocês precisam ter muita leitura, ter muita informação, ter muito conhecimento para que vocês possam ser capazes
serem capazes de refletir sobre esse tema, sobre esse assunto a ser desenvolvido, tá? E, claro, o principal aqui, os dois gêneros seguem a mesma estrutura, que é a estrutura do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem um outro gênero também que alguns alunos às vezes costumam confundir. Geralmente ele está presente mais no vestibular da UEPG. Também já vi na UEM. A questão do artigo de opinião e a resposta argumentativa. Bom, no artigo de opinião a gente já viu que o título é obrigatório. Já na resposta argumentativa, o título não deve existir, porque é uma resposta, não precisa de título. Os dois são textos de opinião. Porém, a resposta argumentativa, como se trata, gente, de uma resposta, o que a gente quer? Que ela seja direta, que ela retome o comando, porque ela partiu, então, de um questionamento, o que a gente já não vê no artigo de opinião. No artigo de opinião, eu tenho que ter toda aquela construção de contextualização na introdução, e aqui não tem essa necessidade. Porém, ambos necessitam de argumentação. Mas o que acontece? No caso da resposta argumentativa, como ela tem um limite reduzido de linhas e como se trata de uma resposta, só 2 argumentos já serão suficientes para que eu convença a quem eu estou respondendo. Já no artigo de opinião, dependendo da quantidade de linhas que me foi passado, eu posso utilizar muito mais do que 2 argumentos, tá? Então, essas são as principais diferenças entre o artigo de opinião e a resposta argumentativa. Pensando no contexto geral e não numa universidade em específico, os critérios de avaliação de artigos de opinião, e também vale para inúmeros outros textos, são os seguintes. O primeiro deles, adequação à estrutura global do gênero, que a gente sabe que se a gente não seguir, o que acontece? O nosso texto pode zerar. Então, é aquilo básico, gente. Título, contextualização, apresentação da questão discutida, tomada de posição quanto à questão, argumentação que sustenta a posição assumida. Geralmente, aqui a gente traz tanto o argumento favorável quanto o contrário, para que os dois lados da questão se sintam presentes no texto. E conclusão com reforço do posicionamento defendido. Tem tudo isso, meu texto? Está bem estruturado? Então, as chances de que eu atinja a nota necessária ali para que eu ingresse na universidade são muito maiores do que se eu não seguir, pelo menos esse esqueminha aqui, que é de fato o que caracteriza o artigo de opinião. Adequação ao propósito comunicativo do texto e conteúdo que ele desenvolve. Então, o que foi colocado lá como proposta, como tema, foi contextualizado, foi abordado com unidade de progressão ao longo do meu texto, a tese está resumindo realmente o meu ponto de vista, é compatível com aquilo que foi proposto. Os argumentos, eles estão sustentados em evidências, em vozes de especialistas, eles estão, apresentando posicionamentos contrários também para que outros leitores se sintam presentes ali no meu texto. A conclusão, ela está reforçando o meu ponto de vista, ela está propondo alternativas para a questão, porque isso vai depender muito do que o enunciado, solicita, do que o comando solicita para vocês. Então, se eu seguir tudo isso, as chances de que eu alcance o meu objetivo em relação ao artigo que eu produzi são gigantescas, Porque eu consegui elaborar tudo aquilo que foi solicitado pelo comando. Aqui eu coloquei algumas estratégias, então, para fazer essa unidade, essa progressão ao longo do texto, mas que servem tanto para a introdução quanto para o desenvolvimento. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a declaração inicial, em que vocês abrirão o parágrafo com uma afirmação, e que é a forma mais comum de se desenvolver principalmente a introdução. Então, a gente tem aqui um exemplo. Política e televisão são 2 instâncias da sociedade brasileira que parecem reunir o maior número de pessoas despreparadas e desqualificadas. Veja já que a linguagem utilizada aqui já é forte e polêmica, porque quem é contrário a essa posição já vai se sentir incomodado, principalmente com o vocabulário que foi utilizado, Depois ali, definição. Quando você quer conceituar algo, um processo, uma ideia, e aqui a gente tem a conceituação do que vem a ser violência. Então, violência é toda ação marginal que atinge o indivíduo de maneira irreversível, e aí vem essa explicação do que vem a ser violência. Os dados estatísticos, que a gente sabe que é difícil
ter decorado ou ter assimilado, que eu sempre gosto mais dessa questão de assimilar, mas é muito difícil a gente assimilar os dados, a não ser que, por exemplo, no texto base, em um dos textos base, tenha aparecido essa questão dos dados estatísticos, e aí eu consigo utilizar, seja na minha introdução, seja no meu desenvolvimento. A interrogação que a gente já sabe que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a partir do momento que eu coloco uma questão no meu texto, eu vou ter que respondê-la, a não ser que seja uma questão reflexiva, em que o contexto permitirá que então eu coloque essa questão e deixe aí para o meu leitor se virar, né, e chegar numa resposta. Mas geralmente o que acontece? A gente já tem que dar uma resposta. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. E por aí, ao longo do meu desenvolvimento, eu vou colocando a argumentação que sustente esse questionamento que eu joguei logo no início. A alusão histórica, como a gente sabe, é organizar essa trajetória, então, entre um tema que é atual, que está agora no presente, mas que já remete a muitas coisas que aconteceram no passado, ou a alguma situação que aconteceu no passado e que faz parte da nossa história, e que ajuda a compreender isso que está acontecendo no momento atual, né? A citação, que ela pode tanto ser ratificada, então eu vou comprovar essa citação, ou ela pode ser negada. No caso aqui do exemplo que eu coloquei, que é uma citação do Fernando Pessoa, ela é ratificada, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Com leve estremecimento de susto, aplica-se o antigo verso do poeta Fernando Pessoa ao sistema de informação, pesquisa e correspondência por computador, a comunicação online, a internet. Por quê? O que acontece? Fica-se muito tempo na vida virtual, né? Então fica-se navegando muito, mas o viver, e daí a gente faz essa retextualização do navegar, né? Que ali está no sentido literal, e a gente traz o navegar, que é uma linguagem própria da internet, com essa questão de viver, que muitos deixam de viver para viver essa vida só da internet. Então, não viver o mundo real, mas o mundo virtual. Então, continuando nessa linha, aqui nós temos as estratégias argumentativas, que não diferem muito desses recursos que eu apresentei anteriormente. Então, para que eu valide o meu pensamento, eu vou lá e cito uma autoridade no assunto, porque aquilo vai dar credibilidade. Então, eu posso não ser um especialista em oncologia, por exemplo, mas aí eu cito, por exemplo, o atual ministro da Saúde, que é um oncologista. Eu posso citar ele como referência, algo que ele tenha dito nessa área, né? E isso dá mais credibilidade ao meu texto. Exemplificação. Então, eu vou trazer ali dados ou alguma situação que vai comprovar o porquê que eu estou defendendo esse posicionamento, né? Os dados estatísticos, que como a gente viu, eles servem justamente para mostrar que pesquisas estão sendo desenvolvidas, porque para eu ter dados, o que tem que ter acontecido? Tem que ter sido feito um estudo, ou uma pesquisa de alguma instituição que tenha credibilidade, para que eu possa usar e colocar ali como referência, né, no meu texto. O raciocínio lógico, então, se não fizermos isso, consequentemente, colheremos isso. Não tem aquela típica frase, contra fatos não há argumentos. Então, quando é comprovado, quando eu mostro que por ter feito isso ou ter deixado de fazer isso, eu estou colhendo isso ou estamos colhendo isso, eu estou comprovando. Não tem como a pessoa pode até tentar, né, argumentar, mas contra fatos não há argumentos. Essa questão da argumentação baseada em fatos históricos, que a gente trabalhou agora anteriormente, que tem muito a ver também com essa questão da comparação. Então, eu vou estabelecer essa relação de semelhança entre um fato que já aconteceu com um fato que está ocorrendo no momento. E para que eu faço isso? Muitas vezes, para convencer o meu leitor de que as consequências positivas ou negativas poderão se repetir, porque foram situações similares. A contra-argumentação eu sempre indico aparecer no texto de opinião. Porém, você tem que saber o momento de colocá-la e
assim que colocá-la, não se perder e ficar preso naquilo ali, dando a impressão de que você concorda mais com aquela opinião que teoricamente seria contrária ao que você vinha defendendo, e numa dessa passar essa visão dúbia em relação ao seu texto, à sua tese. Então, assim, a gente antecipa o que a pessoa dirá, o que as pessoas dirão sobre, né, aquele determinado assunto, e já comprova, já argumenta comprovando por que essas pessoas não estão corretas. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Ainda que muitos insistam em defender que todos têm as mesmas oportunidades e que, portanto, cabe a cada um escolher qual caminho trilhar, os inúmeros brasileiros que se aglomeram em um momento em que um dos únicos remédios contra a Covid-19 é justamente evitar esse tipo de situação, para que possam ter acesso a um auxílio financeiro disponibilizado pelo governo, só mostra o quão desigual nosso país é. Pois se esse poder de escolha realmente estivesse de forma igualitária nas mãos de todos, situações como essas não seriam necessárias. É óbvio que o desemprego gerado pela pandemia é recorrente em todo o mundo, mas no Brasil há esse agravante, em que boa parte da população já sobrevivia antes mesmo do vírus chegar por aqui. Então, o que acontece? Eu coloco o argumento de outras vozes, de que vai colocar que todos têm as mesmas oportunidades, mas eu já venho com o meu contra-argumento trazendo já um exemplo, que é a situação atual do país. Então vejam, a pessoa já pensou em argumentar aquilo e eu já coloco para ela, não é bem assim. Por isso, por isso, por isso. Então é uma estratégia muito legal de utilizar, porque também eu coloco esse meu leitor que é contrário à minha posição presente no meu texto. Outro critério que também é avaliado em qualquer tipo de texto é a questão da articulação escrita. Então, se eu seguir todas aquelas regras gramaticais, bem como os conectivos, né, que dão unidade ao meu texto, que dão progressão, que dão encadeamento às ideias do meu texto, né? Isso é característico de qualquer tipo de texto, não é exclusividade do artigo de opinião. Coloquei aqui como exemplo essa questão do uso dos modalizadores, que pode ser tanto de grau médio, que daí dá essa ideia de instabilidade, né? Eu não posso dizer com certeza que isso ocorrerá, como também pode ser de grau alto, que aí sim eu tenho a certeza. Então, aqui no primeiro exemplo fala da questão da bicicleta ser uma boa alternativa, né? E quem sabe consigamos construir um futuro mais humano e sustentável. Não quer dizer que só utilizando a bicicleta vai ser possível conseguir construir. É algo que depende de N situações, então eu não posso afirmar com certeza. Já aqui embaixo é diferente. Quando levamos em conta a quantidade de blogs e resenhistas que pipocam Brasil afora, temos a certeza de que não faltam leitores. Por quê? Coloca-se muito que as pessoas não leem, ou principalmente os mais jovens não leem. E pelo contrário, aí a gente entra numa outra questão, o tipo de leitura que está sendo feito, mas dizer que não se lê, pelo contrário, cada vez se lê mais. E isso é possível afirmar justamente por essa questão da internet. Então, o que tem daí que mudar é essa visão que está se colocando. Então, é sobre a qualidade do que se está lendo. Mas eu posso afirmar com certeza que não faltam leitores no nosso país. A conclusão, conforme eu já havia dito, a gente pode fazer essa estratégia tanto de retomada da tese quanto de possíveis soluções, lembrando sempre, né, de completar esse caminho lógico que veio sendo preparado desde a introdução, né? E aí aqui eu coloquei alguns conectivos e expressões que vocês podem utilizar, pois, porque, uma vez que, portanto, logo, com o objetivo, né, de reafirmar a tese. Aqui, então, eu coloquei um exemplo para vocês de introdução e de conclusão de um mesmo texto, para vocês verem essa questão da retomada da tese, mas principalmente para vocês verem a diferença entre a conclusão que a gente vê no texto dissertativo e argumentativo, que é cobrado principalmente no Enem, que é aquela conclusão mais extensa, com diversos agentes para solucionar o problema, e aqui que é uma conclusão mais simples, né? Veja que o início trata dessa questão das modificações que vêm ocorrendo em relação à concepção de amizade, e a conclusão retoma isso, né? Mostrar qual é o lugar que realmente a amizade pertence, né? Mesmo com todas essas transformações que provavelmente devem ter sido citadas ao longo do texto.
Eu trouxe aqui um exemplo de artigo de opinião para vocês, mas eu não farei a leitura dele, por quê? Porque é um texto que provavelmente vocês já tenham tido contato com ele em algum momento, porque é um texto que sempre é utilizado como exemplo de artigo de opinião, que é o Baleias Não Me Emocionam, que é da escritora Lia Luft. Então aqui nós temos já esse título provocador, que é característico, né? Então, quem se importa com essa questão das baleias, que a gente sempre vê alguma notícia que estão encalhadas em algum lugar ou que foram mortas de alguma forma, e a gente acaba tendo empatia por aquilo que está acontecendo. E a Lia Luft já chega causando com esse título, né? Baleias Não Me Emocionam. No primeiro parágrafo, então, tem a apresentação dessa questão polêmica, e ela coloca tanto o senso comum quanto a opinião dela. Veja que ali tem até a trema, mas é que quando o texto foi publicado lá em 2004 ainda estava em vigência, tá? E eu optei por colocar o texto no seu sentido original. Então ali ela coloca dessa questão das pessoas que se emocionam em relação a esse tipo de acontecimento, mas que para ela não causa essa comoção. O segundo e o terceiro parágrafos, ela vai começar, então, já a fazer o quê? Defender a opinião, justificando-a. E ela faz isso por meio do quê? De contra-argumentação e argumentos de exemplificação. Porque ela já começa ali, sei que não vão me achar muito simpática. E aí ela diz, mas eu não sou sempre simpática. E aí ela vai colocando o porquê que ela não é e também que ela não se importa se as pessoas vão achar isso dela ou não. E também, depois ela coloca a exemplificação no sentido lá de que ela teve vários animais ao longo de toda a vida. Então não quer dizer que ela sempre odiou animais ou que ela odeia animais. Na realidade, a questão é muito mais profunda do que isso. Aqui ela continua, né, defendendo a opinião dela, justificando, trazendo exemplos, tá? Vejam que é um texto mais extenso do que a gente costuma ver em relação ao artigo de opinião, mas é porque também foi publicado, se eu não me engano, na revista Veja. Então, é um espaço, como a gente viu anteriormente, que já é predeterminado para isso. Então, ela vai ter mais espaço para produzir, logo ela vai ter mais espaço para argumentar. E aqui a gente vê o X da questão. Por que então ela não se emociona em relação às baleias? Porque aí ela denuncia algo que muitas vezes nós fazemos. Nós não nos comovemos com seres humanos, mas nos comovemos com animais. Não que um exclui o outro, pelo contrário. Nós podemos nos comover tanto com um quanto com o outro. Mas muitas vezes a gente direciona esse olhar para o animal e a gente deixa despercebido ali o ser humano, uma pessoa em situação de rua. É isso que ela coloca. E por isso, então, ela faz essa comparação para mostrar esse valor que nós damos a um determinado segmento e deixamos o outro de lado, né? E ela conclui, retomando a tese dela, então, de que realmente ela não se emociona justamente por isso. Porque ela acha que é muito mais comovente, ou que deveríamos nos comover muito mais com a situação dos nossos semelhantes, então dos outros seres humanos, do que com a dos animais. Como tarefa, eu proponho então para vocês produzirem uma carta argumentativa, mais precisamente uma carta do leitor, para a escritora Lia Luft, comentando sobre o artigo de opinião que foi escrito por ela. Vocês utilizarão um mínimo de 15 e um máximo de 25 linhas, e aí vocês podem ser sinceros, né, na carta que vocês vão escrever, porque muitos vão concordar com o posicionamento da Lia Luft ao ler o artigo de opinião por completo, e outros vão discordar. E para isso, claro, vocês utilizarão a argumentação para sustentar o posicionamento de vocês. Eu mando daí o texto para vocês, assim que for ao ar a nossa aula, eu mando no grupo de vocês o texto da Lia Luft, para que vocês tenham como base. Não precisa imprimir, é só para vocês terem acesso para poder produzir a carta de vocês. Bom, gente, é isso. Sei que ficou bem extensa a aula, mas é que realmente era necessário para poder explicar o gênero, mesmo que já fosse de conhecimento de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem que é só entrar em contato comigo. Nos vemos na próxima semana, pessoal. Tchauzinho, até lá!